Bem, pessoal, continuando o nosso curso de HTML e CSS, queria apresentar para vocês aqui no CSS o modelo de caixa, o Box Model, onde você define aqui margens, bordas, padding, dimensões, que são características aqui que podem ajudar na melhoria, né, da exibição da sua página, da renderização da sua página, tá certo? Então veja bem, aprofundando esse conceito de Box Model, você tem aqui elementos, né, da sua página que são considerados como se fosse uma caixa, né? E como uma ideia aqui de uma cebola, por exemplo. Você tem o conteúdo, ele tem um invólucro em vários níveis de camadas aqui e tal. Então você, para esse elemento que é o seu conteúdo central, você tem um preenchimento ali de trás, você tem uma borda, não é? Você tem aí uma borda que pode ser maior, mais grossa, mais fina e tal. Você tem margens aí, ó, esquerda, direita, em cima, embaixo, né? E você pode definir esses espaços criando o layout que você quer para apresentar o seu elemento da melhor forma possível, tá certo? Então, aprofundando mais ainda, nós temos aqui um elemento, ó, tem as margens, ó, tem a borda, tem o preenchimento aí no fundo dele, tem o conteúdo, ele vai ter uma largura, uma altura, né, o width e height aqui, tá certo? Então você pode, esse padding, que é esse espaço aqui entre o elemento e a sua borda, não é? Então você pode definir tudo isso e a gente vai aprender como fazer aqui, tá certo? Então isso é importante porque você vai melhorar a qualidade da sua página. Então veja aqui, eu tenho aqui uma div, né? Essa div aqui, ó, ela tem uma altura aqui de 600 pixels, né? Você pode ver aqui, ó, do lado direito, a altura dela aqui, ó, que é o 8, e tem uma largura width de 800 pixels, tá certo? E ela tem uma cor de fundo de um azul clarinho aqui e tal. Então são as definições que você vai fazer sobre a estilização, né, no CSS entre as tags style/style, e tá nessa prática 08 que a gente vai disponibilizar aí para vocês, tá bom? Então veja bem, tá aqui a questão do preenchimento interno e a ideia do padding aqui, tá certo? O que é padding? É essa distância que fica entre o conteúdo e a sua própria borda, tá aqui, ó, tá certo? Então você tem essa distância do conteúdo e a borda dele lá em cima, tá certo? Então aqui, ó, nessa div aqui, a gente tá definindo aqui, ó, o padding top, tá certo? Que é 50, o padding right, que é 30 da direita lá, o padding bottom, que é 50, e o left, que é 80. Então você pode ver que a figura está proporcional a essas dimensões que são dadas aqui. Então você está caracterizando como quer que o CSS exiba esse elemento, esse conteúdo na sua página lá. Então isso é uma definição. Então veja bem, vamos estilizar a questão da borda, né? O que é, para que serve uma borda? Para delimitar o elemento. Então eu posso ter bordas com características diferentes, não é? Então veja, você tem três tipos de borda aqui, ó. Essa borda da esquerda é preta, essa do meio aqui ela é sólida e é marrom, a da direita é achureada, né? Então você pode definir a cor, pode definir a questão do estilo, né? Esse dashed aí significa o quê? Achureada, né? Pontilhada. Então às vezes a gente quer dar um estilo, um detalhe aqui e tal. Então eu posso, usando aqui, ó, 1px, 5px, 2px, aumentar a grossura da borda. A questão do afastamento, as margens, né, o afastamento externo aqui. Então eu posso definir margens iguais ou margens diferentes. Então aqui, ó, veja que a margem de cima é 100, a margem de baixo é 100, a margem da direita é 150 e a margem da esquerda é 80. Né? O que é que aconteceria se eu botar essa margem da direita 250? Ele vai achatar o elemento, né? Ele vai mexer na exibição do conteúdo específico dessa div aí. Então são coisas que você pode fazer no código aí, eu vou mostrar daqui a pouco. Então só para dar uma ideia aqui, ó, essa matriz shorthand aqui de atalho do CSS, se eu colocar 4 valores aqui, ó, 25, 50, 75, 5px, como é que ele distribui? Pelo sentido horário, começa no top, ó, 25 vai para o top, right recebe 50, o bottom 75 e o último que é o left 100. Então no sentido horário aqui você vai fazer a distribuição. Então isso é importante para você saber que às vezes você vê no código e não entende como é que está associado. Então começa do top, sentido horário right, bottom e left, beleza? Então isso é importante, esse macete aqui. Professor, se eu coloco 2 valores, como é que ele faz? Ó, o primeiro valor ele associa top e bottom, né, a questão de altura, afastamento superior e inferior, e o segundo valor ele associa as margens laterais, esquerda e direita, ó, tá certo? Então vai funcionar dessa forma. Professor, se eu coloco um valor só, como está aqui embaixo na última linha da minha tabela aqui,
todos os lados terão valores iguais, terão margens iguais. Então, se eu coloco só 25, ó, 25 para cima, para baixo, esquerda e direita. Beleza? Então, isso é muito comum você ficar na dúvida e tal. E para fechar aqui, a centralização inteligente. Veja bem, eu tenho aqui um elemento que eu tenho que definir aqui, que ele vai ter a sua largura de 300 pixels, tá certo? Então, se ele está definido com a sua largura, o que é que o CSS faz? Distribui a margem esquerda e direita aí, de cima e de baixo, proporcional. Então ele faz esse ajuste automático aí, tá certo? Então isso aqui é a forma inteligente que você tem para fazer isso. Então basicamente é isso que você tem que saber. Nós vamos seguir o roteiro de prática e eu vou mostrar aqui alguns códigos que estão lá para você renderizar aí na sua máquina, tá certo? Ó, olha um código aqui, ó, usando a ideia de padding. Então estão aqui as características do padding. Eu vou mexer aqui, ó, essa margem de cima, vou colocar para 20, veja que ela estreitou ali, ó, tá certo? Então a gente pode ajustar e você deve fazer isso aí no seu código. Por exemplo, a margem esquerda aqui, vamos botar para 100. Então veja que ela já aumentou aqui na esquerda, ó, tá certo? A margem direita, vamos fazer aquele exemplo lá que o slide pedia para colocar com 250. Veja o que é que aconteceu. Quando eu boto lá com 250, automaticamente, ó, certo? Fez com que a margem ficasse tão grande que o texto ficou estreito aqui no meio, ficou bem apertadinho aqui, tá certo? Então você pode, vamos ver outro código aqui, que é a atividade 6, que é esse aqui, usando dois valores, ó, aquele exemplo que o 25 vai ser para top e para o bottom e o 50 para left e right, tá? Então você tem ali, ó. Então novamente a gente pode mexer aqui, vamos mexer aqui, ó, ao invés de ser 25, vamos botar 60. Então veja que a margem em cima e de baixo já aumentou ali, tá certo? Vamos agora fazer com que essa margem aqui seja 150, esquerda e direita. Então veja que ela já aumentou ali e estreitou o elemento aqui no meio, né? Então você pode ir fazendo essas experiências aí para consolidar a teoria na prática. Vamos ver um exemplo mais simples aqui, ó. Tá certo? Então eu tenho um elemento, uma div, que eu atribuo as características a ela, e essa div vai ser renderizada com essas características aqui, ó. Borda sólida, preta, de 1 pixel, em cima top de 100, embaixo de 100, esquerda de 150, left de 80 e tal. Então vamos mexer aqui, ó, vamos fazer com que essa margem esquerda seja right, a direita seja 100. Então, ó, vamos colocar, então você pode ir ajustando os valores. Ó, eu não quero que essa borda seja sólida, eu quero que ela seja chureada, então vamos escolher aqui o dashed aqui, tá? Então automaticamente veja que ela tá lá, eu vou botar ela mais grossa, ao invés de 1 pixel eu vou botar 3, vamos ver que ela ficou mais grossinha. Ao invés de ela ser black aqui, vamos escolher ela vermelhinha aqui, ó, red, tá certo? Então automaticamente a gente já vai renderizar aqui essa borda vermelhinha. Opa, tirei o ponto e vírgula aqui, vamos ajustar aqui, colocar de volta para ficar corretinho aqui. Então, ó, já está lá renderizado dessa forma. Então veja, basta você seguir os roteiros de prática aí para você poder consolidar, né? Nós temos vários exemplos lá para você poder consolidar e desenrolar aí, tá bom? No mais, um grande abraço e até a próxima. Se inscreva no canal, curta, mande para um amigo que quer aprender mais sobre CSS e HTML.